Pronto, ainda um momento de oração, vamos continuar. Senhor Deus, o Senhor sabe quão incapazes, quão deficientes nós somos em nosso próprio entendimento, para termos discernimento da Tua verdade. Por isso, clamamos ao Senhor com o perdão dos nossos pecados, a unção do Teu Espírito, para que Ele, aquele que inspirou os escritores sagrados, ilumine a nossa mente e nos dê sabedoria, entendimento e discernimento da Tua verdade, para que ela seja vida em nossas vidas. Por favor, Santo Espírito, lança-nos por terra e nos fala ao coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É uma alegria, um prazer poder estar com vocês, não é? E estudando o tema tão solene para o tempo do fim. Os capítulos 8 e 9 de Ezequiel são capítulos que falam de selamento e de sacudidura, e juntamente com Apocalipse, capítulo 7, versículo de 1 a 4, que tem que ser estudado junto com Ezequiel 9 e 8. E o que nós entendemos ao estudar Ezequiel 8 e 9 é que ocorrerá um selamento sobre o povo de Deus. E esse selamento ocorrerá enquanto os anjos ainda estiverem segurando os 4 ventos da terra, próximo ao fechamento da porta da graça. Isso com o objetivo de proteger o povo de Deus. O selamento vai vir para proteger o povo de Deus no tempo da angústia e das últimas pragas. Mas aqui Ezequiel nos mostra, quer dizer, o Espírito Santo não é que toma Ezequiel pelos cabelos aqui, nos mostra o que está acontecendo no meio do povo de Deus. O tempo de selamento é um tempo muito curto e logo passará. E agora, enquanto os 4 anjos estão contendo os ventos, e que trata Apocalipse capítulo 7, versículo de 1 a 4, é tempo da gente se preparar. Os anjos de Deus, eles obedecem às ordens de Deus e eles controlam os ventos da terra para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados nas suas frontes. O poderoso anjo, ele é visto vindo do Oriente, não é? Ou seja, do nascente do sol. O mais poderoso dos anjos, ele tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna, não é? Esse anjo tem esse selo. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, se não já estiver aberta. A gente vai começar pelo capítulo 9, volta para o 8, depois volta para o 9, e é assim que a gente estuda os capítulos 8 e 9 de Ezequiel. E fazendo aqui uma aplicação do que está no espírito de profecia, numa das cartas da senhora Ellen White, ela diz assim: estudem o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras serão literalmente cumpridas. Contudo, o tempo está passando e as pessoas estão adormecidas. O Senhor não vai mais suportar este povo por muito tempo. Povo a quem foram reveladas verdades tão grandiosas e importantes. O tempo é curto e Deus está chamando. Então, nós precisamos nos preparar. Ezequiel, no capítulo 9, será cumprido literalmente, conforme o anjo revelou à senhora Ellen White, muitos estão adormecidos. Muitos vivem, na realidade, como se não estivesse acontecendo nada no mundo espiritual. É só aqui a doença, só as enchentes, mas as crises que estão vindo sobre o mundo são um chamado de Deus por despertamento e vigilância. Não é para assustar, não é para alarmar, mas é para a gente parar e refletir e perceber, olhando para dentro de nós mesmos, as inclinações carnais que ainda estão sendo alimentadas no nosso coração e pecados não confessados que devem ser abandonados em nossas vidas. Ezequiel, capítulo 9, versículo de 1 a 3, a gente vai ver o recado de Deus, que é de preparo para o selamento. Vemos que aqui em Ezequiel 9, de 1 a 3, há um movimento dentro do santuário celestial, não é? Em Ezequiel 8, vamos primeiro aqui em 8.
Ezequiel 8, ele diz que ele foi tomado. Veja como está, 8 de 1 a 3. Depois a gente vai para 9 de 1 a 3. No sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi uma semelhança com uma aparência de fogo. Ele teve uma visão. Desde os seus lombos e para baixo era fogo, e de seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como o brilho de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos. Eu fico imaginando essa cena, o que é o anjo ter tomado ali a Ezequiel pelos cabelos, e o anjo não, o Espírito Santo, e levantado Ezequiel, ele diz, o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém. Por quê? Porque a Ezequiel, ele estava na Babilônia, ele estava ali cativo na Babilônia, não é? E o anjo traz até Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte. Então, está falando aqui de pátio, é porque a cena é vista dentro do santuário, é no santuário que ele vê, um movimento dentro do santuário, onde está colocada a imagem que provoca ciúmes. E a gente vai estudar essa imagem que provoca ciúmes. Não é? Mas agora em Ezequiel 9, versículos de 1 a 3, ele diz assim, então ouvi que gritava com grande voz, trazei os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Então, eu estudando aqui, né, a gente presta atenção que ele ouviu que Deus gritava, porque é Deus quem dá as ordens. E Deus gritava com grande voz. Então, há um grito de Deus. E por que é que Deus grita? Não é? É até esquisito dizer Deus grita. É porque é uma necessidade de atenção urgente. O grito é para despertar o povo. Essa cena que Ezequiel vê nos chama a atenção de que não é um grito áspero e grosseiro, é um grito de quem tem cuidado e interesse em despertar e saber os que não estão atentos, saber a verdade para salvar aqueles que não estão atentos. Então, o grito de Deus é uma tentativa de despertar aos seus filhos que estão indiferentes aos acontecimentos. E ele diz, trazei os intendentes. Intendentes são seres responsáveis por uma matança, não é? Em uma cidade. Então, quando ele diz, trazei os intendentes, é porque algo vai acontecer. 6 homens, diz aí, vi 6 homens, versículo 2 do capítulo 9, e vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho. Então, veja, tinha 6 homens com armas destruidoras e tinha um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então, 6 homens entram aí pela porta norte, com armas prontas para destruir, e entrando e parando ao lado do altar de bronze. A gente vê, então, a descrição de um acontecimento, um movimento dentro do santuário. Eles tinham, entre eles, esses homens descritos aqui em Ezequiel, 7 homens na realidade, um tinha um tinteiro e uma caneta na mão. E o versículo 3 diz assim, a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então clamou o Senhor ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão na cintura. Então, aqui a gente vê que o querubim sobre o qual se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. A glória de Deus se levantou. Sabe o que é que isso significa? Que a glória de Deus, Jesus deixa o lugar santíssimo, está encerrada a ação da graça de Deus sobre a terra. Foi encerrado o tempo da graça, fechada a porta da graça. Deus se levanta diante do querubim. Jesus, a glória dele se levanta ali. Jesus encerra o seu ministério intercessório.
no santuário, no Santíssimo Celestial por nós. Então, quando ele se levanta dali e vai até a porta, quer dizer que ele encerrou o ministério intercessório pela raça humana, ou seja, a porta da graça se fechou. A glória de Deus deixa o Santíssimo e vem até a entrada da porta do tabernáculo e se coloca de frente aos intendentes que estão com as suas armas na mão, não é? Ele diz aí, então clamou o Senhor ao homem vestido de linho, aos intendentes, e ele dá uma ordem, e é o que diz aí os versículos 4 a 6, vamos ver aí do capítulo 9, que ordem é essa que o Senhor está dando para esses homens, não é? E disse assim, passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal as testas dos homens. Agora veja quem são os homens que são marcados nas testas. Quem são os homens que são selados, porque essa marca na testa significa o selamento. E aqui, Deus dá a ordem aqui, marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela, ou seja, no meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus, abominações estão sendo cometidas. E Deus vai até aquela porta, até a entrada e dá uma ordem ao homem que está com o tinteiro na mão. É ele que vai selar. Esse anjo que vai selar, não é? Esse anjo é Gabriel. Ele vai fazer a ordem, ele vai fazer cumprir a ordem de Deus. Ele vai selar os filhos de Deus. Ele vai colocar na realidade, ele vai marcar aqueles que já estão selados com o Espírito Santo. Aqueles que já têm o Espírito Santo dentro deles vão receber um sinal especial para que sejam protegidos das pragas dos últimos dias. E a palavra de Deus diz aqui que esse selo ele vai ser colocado somente sobre aqueles, no versículo 4, que suspiram e gemem. E vem a pergunta para nós, a gente tem suspirado e gemido por causa dos pecados que se cometem no meio do povo de Deus, no nosso meio? Essa ordem dada por Deus aqui, ela parece bem cruel, porque no versículo 5 diz assim, quer dizer, diz assim no versículo 5, aos outros disse, ou seja, aos outros homens. A um foi Gabriel, Gabriel vai e sela. Aos outros anjos diz assim, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, ou seja, após Gabriel que está selando a testa dos servos de Deus, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Nesse momento não há misericórdia. Está encerrada a porta da graça. E Deus dá ordem que não será poupado ninguém que não teve a sua vida santificada pela presença do Espírito Santo. E versículo 6 diz, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, que sinal? O sinal deixado por Gabriel. Não vos achegais. E ele diz assim, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa de Israel. Pela casa de Deus. Começai pelo meu santuário. Significa que começa pelo povo de Deus. O selamento dos vivos começa pelos adventistas do sétimo dia. O selo de Deus será colocado primeiro sobre nós. Isso terá início a qualquer momento. Deus está dando uma ordem, e uma ordem que parece muito cruel. É o golpe da ira de Deus que não é para todos, não é. Há um grupo que estará sendo selado para a salvação, um grupo que escolheu ser moldado pelo Espírito Santo, que vai renunciar a si mesmo, que não se deixou contaminar por essas abominações. Entre não selados estarão, que coisa, eu fico apavorada às vezes quando eu penso nisso, né?
que a ordem ela é direta de Deus. Olha, velhos, jovens, virgens, crianças, mulheres, todos, por causa da infidelidade às ordens de Deus, receberão o golpe da ira de Deus com os castigos e pragas. Neste tempo, queridos, que vai acontecer tudo isso, o mundo vai ser arrasado. Nós estamos caminhando para esse tempo. O mundo será arrasado. Por enquanto ainda não está acontecendo, porque até os filhos de Deus estão sofrendo com o mal que está vindo sobre a terra. Mas está chegando o momento em que nenhum fio de cabelo nosso será tocado. Em nome de Jesus. Todos aqueles que estamos recebendo o batismo com o Espírito Santo, nós seremos guardados. Mas está chegando um momento em que as pessoas lutarão por um pedaço de pão e um pouco de água, enquanto que o nosso pão e as nossas águas serão certos. O mundo será entregue à sua própria sorte, e demônios dominarão como jamais fizeram sobre a raça humana, sobre a natureza e a mente humana. Mas os selados de Deus não serão tocados. Estamos caminhando em direção a um caos total sobre a terra, e é um caminho sem volta. O caminho está se estreitando e é sem volta. Uma destruição catastrófica, mas esse fato está aguardando um acontecimento prévio que esse anjo vai fazer. É o selamento. Os sinais na terra são importantes, mas o selamento é da maior importância, e a gente tem que entender se a gente está se preparando para receber esse selamento, porque esse selamento não vai ser dado a todo o povo de Israel espiritual, mas aqueles que estão se preparando para receber esse selamento. É da maior importância para nós. E lá em Ezequiel, a gente leu aqui no 9, 4 a 6, o Senhor nos fala de dois grupos, um selado e outro não selado. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixado sem o selo de Deus. Você tem chorado sobre a sua própria condição espiritual, sobre seus pecados? Senhor, eu continuo com o mesmo pecado todos os dias, 20, 30, 400 vezes por dia, mas vá ao Senhor e confesse. Procure ser mais cheio do Espírito Santo pela oração e exposição da sua mente, a palavra e a verdade. Deus dá um grito, o grito de Deus. A primeira razão do grito de Deus é porque o povo está cochilando, indiferente à sua própria condição. Por isso que Deus grita, sabe? Quando você quer despertar alguém, você chama ali com pregações, com movimentos, e a pessoa continua. Aí Deus dá um grito, ou seja, quando você quer despertar uma pessoa, acorda! Você tem que gritar, porque há pessoas que estão num sono tão profundo que tem que ter um grito. Será que nós estamos nessa condição? A segunda razão por que Deus grita, nós precisamos entender. Aí em Ezequiel 9, você vê que começa dizendo assim, então, começa o capítulo 9 de Ezequiel, começa com a palavra então. Então é porque é algo que aconteceu antes, para então acontecer isso. E nós vamos agora para o capítulo 8. Não é? O capítulo 9 é continuação do 8. Deus mostra para Ezequiel, no capítulo 8, 4 cenas, que são a segunda razão do seu grito. 4 coisas por que Deus grita e dá a ordem tão cruel para eliminar todos aqueles que não foram selados. Cada cena é mais abominável do que a outra. E a primeira cena, em Ezequiel 8, nos versículos 3 e 6, é uma cena de ciúmes de Deus. O versículo 3, que a gente já leu, vamos ler só o finzinho, que diz assim, onde estava, vamos ler todo. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça, Ezequiel 8, 3. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta. Por que me trouxe até Jerusalém? Porque ele estava em Babilônia, mas o Espírito Santo levou até Jerusalém.
até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte. Aí aqui agora ele nos fala, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. Havia uma imagem que provocava ciúme em Deus. O versículo 6 nos diz assim, e ele me disse, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verás ainda coisas piores. E ele disse no versículo 5, aí no final, levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que do lado norte, à porta do alto, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Queridos, a segunda razão por que Deus grita é porque tem uma imagem que provoca o ciúme. Sabe o que é ciúme? Deus não sente o ciúme. Aqui o escritor Ezequiel está tentando expressar, provoca o zelo de Deus. O ciúme é o zelo de Deus para arrancar a idolatria do nosso coração. O ciúme é porque os filhos de Israel estavam idolatrando outras coisas em suas vidas. E toda idolatria provoca no coração de Deus uma aversão. Para Deus, a idolatria é algo abominável. Então, há um grupo no meio do povo de Deus que está andando em desobediência, provocando o zelo de Deus no que é puro e santo, afrontando o que é puro e santo. E retirando a devoção absoluta devida só a Deus, colocando a si mesmo nisso daí. Homens e mulheres que se devotam a si mesmo, né? Há uma devoção de si mesmo. É o que eu acho, é o que eu gosto, é o que eu penso. Todas as vezes que eu me deixo levar pelas minhas emoções e sentimentos, pelos meus gostos inclinados para as coisas dessa terra, o agradar ao eu estou idolatrando a mim, eu estou erguendo uma imagem de ciúme diante de Deus, que fez com que Deus provocasse o grito. E quando essa imagem de idolatria a mim mesmo se levanta, é porque eu estou me ligando mais ao mundo por laço de simpatias, ignorando os apelos de santidade, de pureza e de obediência diante de Jeová. Eu, em primeiro lugar. Então, eu faço tudo o que eu acho melhor, tudo o que eu gosto e que satisfaz o meu paladar espiritual pervertido. Os versículos 7 a 12, a gente vê uma segunda cena, a primeira cena. A gente viu que foi justamente a idolatria. E essa idolatria nos chama a atenção para o que nós idolatramos nesse mundo, inclusive com relação a nós mesmos. Em Ezequiel, versículos de 7 a 12, a gente vai ver outra cena. Há uma perca de reverência pelos mandamentos de Deus. Vamos lá, diz assim, 8, 7 a 9. Então, 7 a 12, ele me levou à porta do átrio, o Espírito Santo levou Ezequiel, olhei e vi um buraco na parede. Ele me disse, filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei, diz ele, na parede, e vi uma porta. Sabe o que é cavar, olhar? É ter os olhos sobre nós mesmos, entender o que é que está acontecendo conosco. Cavar significa você afastar as coisas, estudando mais a palavra, querendo entender mais a vontade, a vontade de Deus pela exposição da sua verdade. Aí veja o que aconteceu. Aconteceu o versículo 9. Então me disse, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, queridos, ou queridas, não sei se tem algum varão entre nós, 70 homens dos anciãos significa a própria liderança do povo de Israel. Significa que no nosso meio, o povo de Deus, hoje a igreja final de Deus, a igreja remanescente também, no nosso meio existem líderes
que estão se prostituindo com o que o mundo oferece por causa da idolatria de si mesmo. Você entende? Que a primeira cena puxa para a segunda e leva a uma idolatria maior, a uma abominação maior. E diz assim, animais, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em redor. 70 homens, anciãos da casa, com Jaazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê? O Senhor nos abandonou a terra. Queridos, nenhuma outra geração sobre a terra recebeu tantas informações como esta para andar retamente nos caminhos do Senhor e fazer o que lhe agrada. Não perca a reverência aos mandamentos de Deus. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Houve uma perca de reverência ao que o Senhor ordena, porque eles foram fazendo parceria com as coisas da terra. Não, Deus não se incomoda. Cede um pouquinho aqui de santidade, um pouquinho de pureza, um pouquinho de consagração. Não precisa ser tão santinho. Queridos, aqueles que não se tornarem santinhos hoje vão se tornar diabinhos. Nós estamos no momento de consagração das nossas vidas totalmente ao Senhor. Precisamos andar retamente nos seus caminhos. E quando a gente vai fazendo parcerias com as coisas que nos roubam a santidade e a pureza diante de Deus, a gente está dizendo assim, não, o Senhor não nos vê, o Senhor não se importa. Vivem como se o Senhor não estivesse vendo ou se incomodando. Ezequiel não viu jovens ou pessoas adultas ou anciãos que desconheciam a sua herança espiritual. Nós conhecemos como adventistas do sétimo dia a nossa herança espiritual. E Ezequiel não viu ali pessoas que desconheciam sua herança espiritual sendo seduzidos por um culto estranho, mas sim 70 homens dos anciãos da casa de Israel, os quais 40 anos antes participaram do reavivamento espiritual do rei Josias. Vocês estão fazendo o ano bíblico. Vocês lembram que quando a lei foi redescoberta, houve um reavivamento no meio do povo. E esses 70 homens, eles conheciam esse reavivamento, mas eles foram fazendo concessões ao mundo. Muitas vezes nós conhecemos muito da palavra de Deus, mas estamos embalados numa falsa segurança espiritual, simplesmente porque nos emocionamos ao ouvir a palavra, ao estudar a palavra, porque nos emocionamos e temos bons sentimentos pelas obras que fazemos. Nos sentimos justificados diante de Deus e não somos, porque Deus não justifica pecados. Estamos embalados numa falsa segurança espiritual, desapercebidos de que Deus não mudou seu caráter, Deus não muda para adaptá-lo às baixas inclinações da carne. Ah, meu filhinho, eu compreendo, Deus não compreende, Deus não faz parceria. Todos nós seremos indesculpáveis diante de um Deus santo. A graça de Deus, ela não justifica pecados, e sim pecadores. Ela justifica corações contritos, arrependidos, que choram pelos seus próprios pecados e os pecados que se cometem dentro da casa de Deus. Não é ficar criticando os pecados que se cometem dentro da casa de Deus, a imoralidade dentro da casa de Deus, a sensualidade dentro da casa de Deus, sabe? As mulheres que aqui estão, quando nos vestimos indecentemente para ir à casa de Deus, expondo o nosso corpo para tentar aos homens, e os homens também com suas roupas hoje, dentro da casa de Deus, quando nos expomos assim, nós estamos pecando, nós estamos profanando o santuário de Deus e o culto de adoração a Deus.
E Deus não justifica. Ah, mas eu adorei, eu me senti bem, eu me senti... Não é sentimento. Deus busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos ser determinados na fidelidade a Deus e não aos nossos gostos e às nossas inclinações. E agora vem a terceira cena. A terceira cena dos versículos 13 ao 15 diz assim: de novo ele me disse, o Espírito Santo fala para Ezequiel, tornarás a ver ainda maiores abominações. O pecado da idolatria de si mesmo vai puxando outros pecados. Ele diz, vais ver idolatria, a abominação maior ainda do que estes fazem. Então, ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, versículo 14, que está ao lado do norte, e vi ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Versículo 15, ele me disse, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Sabe o que é que significa essas mulheres chorando por Tamuz? Desprezo ao amor de Deus em face da idolatria pelas coisas do mundo. Choram por Tamuz, choram pelas coisas do mundo, mas não choram pelos seus próprios pecados e pelos pecados cometidos dentro da casa de Deus. Mulheres chorando por Tamuz, choram, ficam depressivas, ficam tristes, não vão mais para a igreja, porque não tem uma roupa nova, porque não foi destacada na igreja, porque não foi chamada, não foi reconhecida. Homens também, Tamuz aí representa todos, homens e mulheres. Porque alguém falou mal de mim, porque o pastor não me cumprimentou, chorando por migalhas. Nós vamos à presença de Deus é para adorá-lo. Quem tem que nos reconhecer, quem tem que nos abençoar e ficar feliz com nossa presença é o nosso Deus. Se toda a igreja se levantar contra nós e ali tivermos adorado a Deus, isso basta. Rituais, muitas vezes desprovidos das exclusivas orientações a Deus, é perversão à religião. Como é que nós temos adorado a Deus? Práticas religiosas reveladas por Deus, misturadas com paganismo. O que a gente vê no mundo, a gente traz para cá para conservar as pessoas dentro da igreja ou nos conservar porque precisamos de emoções. Práticas pagãs misturadas com adoração a Deus. É mistura repugnante e repulsiva para Deus. Pelo que você está chorando no mundo hoje? Mulheres e homens de Deus, pelo que nós estamos chorando? Deus quer uma religião pura e verdadeira, para que os pecadores não se percam no caminho da salvação. Pura, santa, consagrada. Mulheres chorando por Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica, sabe? Era um deus da Babilônia. Quais são as divindades babilônicas da atualidade? Porque nós estamos num mundo de confusão. Babilônia é confusão. Muitos deuses têm se levantado. Pornografia, imoralidades. Toma o nome de Deus em vão pelas coisas dessa terra, pelo que você tem chorado. Homem e mulher de Deus, o que nos faz chorar? O que arrasa o nosso coração neste mundo? Modas, vestimentas, vaidades, redes sociais, se não tiver um celular da hora, diversões pagãs, relacionamentos impuros e desiguais. Pelo que temos chorado nessa terra? Homens e mulheres se angustiando e chorando por Tamuz. Filhos de Deus gemendo pelo mundo, mas que não suspiram nem gemem por Deus, pelo seu amor em seus corações. Quantas vezes você tem chorado aos pés do Senhor para amá-lo mais, para ter mais do Espírito Santo? Professa os filhos de Deus, se oferecendo como sacrifício no altar de Tamuz. A quarta cena do capítulo 8, aí é o versículo 16, diz assim: ele então me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar cerca de 25 homens. De costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. Vamos ler o versículo 17. Então me disse, viste, filho do homem, é coisa de pouca monta para a casa de Judá.
o fazerem as abominações que fazem aqui, devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira? Eis-lhes a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Você viu aí o que aconteceu? De costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, eles se prostravam diante do sol. Muitos de nós que não nos mantivermos fiéis ao Senhor, numa religião de pureza, santidade e consagração, sem chorar por Tammuz, sem idolatrarmos a nós mesmos, sem fazermos as coisas escondidas dos olhos humanos, mais visível aos olhos de Deus, diante do decreto dominical que está chegando, adoraremos ao sol. O versículo 16 aí, de Ezequiel 8, trata da adoração ao sol. É o ápice, o apogeu, o maior das abominações que logo vai acontecer. Tem que ver com práticas pagãs no meio do povo de Deus, que abriu mão da santificação de suas vidas pelo batismo com o Espírito Santo, a fim de não profanarem o santo sábado. E reverência total ao Criador. E vai ser com muita naturalidade, porque nós não estamos mais santificando o dia do Senhor como deveríamos. A gente tem desconsiderado a autoridade da palavra de Deus em relação à santidade do dia do Senhor. Nós precisamos entender essa realidade. Deus preservou um remanescente, que é diferente da maioria. Está aí no versículo 8. No versículo 8 do capítulo 9. Versículo 8 do capítulo 9 diz assim: havendo-os ele ferido e ficando eu de resto, há um remanescente que não vai se inclinar diante do decreto dominical, não vai se inclinar diante das autoridades dessa terra, de um poder que vai se levantar requerendo adoração. Há um remanescente que não vai se dobrar. Você está se preparando para isso? Um remanescente que deu ouvidos à voz dos profetas e que foi selado por Deus. Eis porque o selo de Deus é na fronte. Sábado é o princípio da santidade, que é estabelecida no lóbulo frontal pela presença do Espírito Santo. Quando Deus descreve aqueles que são selados, no verso 4, a principal característica que o identifica pelo meio é que eles suspiram e gemem pelos próprios pecados e pelos pecados daqueles que cometem. Sentimento de angústia sobre as abominações que tem feito na casa de Deus. Não é para criticar o que está sendo feito, mas é para clamar diante de Deus. Senhor, olha o que tá, as músicas que estão sendo trazidas para dentro da igreja. Olha as roupas com que nós estamos vindo. Olha as pregações, olha as piadinhas, olha as brincadeiras. Senhor, tem misericórdia do teu povo. A pergunta de Ezequiel sobre um remanescente. Alguém terá? Restaria alguém? É muito séria e se estende aos nossos dias. A resposta é sim. Cada dia o Senhor nos mostra que veremos ainda maiores abominações nessa terra, mas haverá um remanescente. Tem um remanescente que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus, tem buscado uma vida santa. Justos que terão em suas testas a própria marca de Deus, que é um selo de sua propriedade e de sua aprovação. Prepare-se, querido irmão, querida irmã, para o sonho de Deus, que é de selar para a eternidade ao seu lado. Que Deus nos abençoe. Amém. Tem alguma dúvida, irmão? Temos alguma dúvida quanto a esse estudo? Amém, minha irmã Selma. Que bênção. Que palavra tremenda. Ore conosco, irmã. Tá bom, Ore conosco. vamos orar. Querido e bondoso Deus, como é clara a tua palavra, nos revelando que o Senhor não admite a idolatria, nem de nós mesmos, nem daquilo que o mundo oferece. Por isso, em contrição de coração, nós pedimos ao Senhor que nos revele o que há em nós que tem levado o Senhor a
a sentir ciúme, para que nós possamos clamar por arrependimento, Senhor. Confessando esses pecados, recebermos o perdão e sermos santificados como remanescentes do Senhor. Nos guarda, Senhor, no dia da ira, que nós estejamos com aqueles que serão selados por Gabriel, o selo do Deus vivo, aqueles que gemem e choram de dia e de noite aos teus pés, buscando por vida mais santa e mais semelhante à de Jesus. Abençoa esse grupo Pérola, Senhor, que cada vez mais essa pérola brilhe para o mundo o caráter de Jesus. Cuida delas, cuida deles. Olha pelas suas ansiedades e suas necessidades e conserva-os e também a mim, fiéis ao Senhor até o fim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, minha irmã. Amém. Selma.